Fala, meus amigos loucos por futebol! Hoje vamos falar da grande final do Campeonato Brasileiro da Série D entre Ferroviária e Ferroviário do Ceará. Então, roda a vinheta aí para a gente falar um pouco do jogo. Antes da gente falar desse confronto, dessa grande final entre Ferroviária e Ferroviário, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, tá bom? Ativa o sininho para você não perder nada daquilo que rola no futebol. Porque aqui a gente fala do esporte que nós mais amamos, que é futebol. Vamos começar falando um pouquinho do time do Ferroviário, né? O time do Ferroviário do Ceará está invicto aí, né? Na quarta divisão, eliminou o time do Princesa de Solimões, né? Lá do Amazonas. Eliminou também o Caxias do Rio Grande do Sul no mata-mata, né? E o clube aí, o clube cearense, né? O Ferrão, como é conhecido aí o time do Ferroviário, terminou a fase de grupos com a melhor campanha geral da competição, né? Com 36 pontos conquistados, né? Durante aí a fase de grupos em 14 jogos. E aí terminou a fase de grupos na liderança, né, da chave B da competição. O Tubarão do Ceará vai em busca aí do seu segundo título nacional, né? Vai em busca do seu segundo título da Série D. O primeiro foi lá no ano de 2018. É importante a gente destacar também, né, que o Ferroviário tem um artilheiro aí decisivo, né? O centroavante Ciel é um dos grandes destaques aí do time, né, nessa campanha no Campeonato Brasileiro aí da quarta divisão. Ainda falando do centroavante Ciel, nas oitavas de final, né, após um empate em 0-0 aí contra o Nacional de Patos no jogo de ida, o camisa 99 anotou 3 gols, nada mais nada menos do que 3 gols para o Ferroviário no segundo jogo, né, e garantiu aí a vitória por 3-1 do time cearense. Nas quartas de final, foi dele, inclusive, o gol do empate contra o Maranhão fora de casa, né? Em solo cearense, a igualdade se repetiu e aí o Ferrão avançou nas penalidades. Contra o Caxias, jogando lá no Rio Grande do Sul, né? O Ferroviário empatou em 1-1, né? Então, já no duelo decisivo lá em Fortaleza, o centroavante Ciel marcou o gol que deu aí a classificação do time do Ferroviário para essa grande final, né? Ele marcou aos 57 minutos do segundo tempo, né? E aí garantiu a classificação do Ferrão para essa grande final aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora falando da Ferroviária, né? A Ferroviária que não fez uma boa campanha aí na fase de grupos, né? Inclusive terminou, né, seu grupo na quarta posição, se classificou na última rodada após vencer o time do Operário fora de casa por 1-0. Na fase de mata-mata, a Ferroviária chegou desacreditada, né? Ninguém acreditaria que a Ferroviária chegasse, né, nessa final que vai disputar aí contra o time do Ferroviário. Na fase de mata-mata, a Ferroviária passou pelo time do Ercílio Luz, passou pelo time do Anápolis e passou pelo time do Souza e também pelo time do Atlético. Na fase de mata-mata, a Ferroviária passou pelo time do Ercílio Luz. Esse jogo foi o mais difícil aí para a Ferroviária. A Ferroviária, aqui no jogo de ida na Arena da Fonte, a Ferroviária saiu na frente por 1-0, mas cedeu o empate. Lá na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, o jogo também terminou empatado e aí essa classificação para as oitavas de final foi decidida nos pênaltis. Com uma brilhante atuação do goleiro Saulo, a Ferroviária conseguiu avançar para as oitavas de final. Chegando nas oitavas de final, a Ferroviária pegou aí o time do Anápolis. E aí foi muito fácil, a Ferroviária venceu o primeiro jogo por 1-0, aqui na Arena da Fonte, no jogo de ida, e no jogo de volta lá em Goiânia, a Ferroviária venceu também
pelo mesmo placar de 1-0. Já nas quartas de finais, a Ferroviária teve um pouquinho mais de trabalho contra o time do Souza. Venceu o jogo de ida por 1-0 na Arena da Fonte. E lá no interior da Paraíba, na cidade de Souza, lá no sertão da Paraíba, a Ferroviária empatou com o time do Souza em 1-1 e aí conseguiu voltar, né, aí a disputar uma semifinal de Campeonato Brasileiro, né, da Série D, e também depois de 21 anos voltando à Série C do Campeonato Brasileiro, conseguindo o acesso diante do time do Souza. Na minha opinião, a Ferroviária é favorita contra o time do Ferroviário, porque o time da Ferroviária está mais preparado para esse confronto. A Ferroviária está mais organizada, o técnico Alexandre Lopes conseguiu dar, né, calor ao time, né, organizou o time e o time está bem mais preparado. A Ferroviária está aí, né, honrando a camisa grená, que foi o que a gente não viu aí na fase de grupos. A Ferroviária se organizou durante, né, o decorrer do campeonato e agora chega forte e favorita contra o time do Ferroviário para levantar aí esse caneco e ter um título nacional na sua galeria. O primeiro jogo entre as duas equipes está marcado para esta quarta-feira, às 20 horas, no jogo de ida aqui na Arena da Fonte. O próximo jogo, o jogo de volta, o jogo que vai definir aí, né, vai decidir o grande campeão da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, está marcado para o próximo sábado, dia 16, às 4 horas da tarde, no estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza, no Ceará. Então, nós vamos fazer outro vídeo aí depois desses dois jogos, falando um pouquinho aí do grande campeão da quarta divisão do Campeonato Brasileiro de 2023 da Série D. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, tá bom? E ativa aí as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no futebol. Semanalmente nós vamos trazer vídeos para você falando da Ferroviária, falando dos times grandes do estado de São Paulo, falando da seleção brasileira, e também tem transmissões ao vivo aqui, tá bom, de futebol no nosso canal Loucos por Futebol. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, tá bom, para você não perder nada. Se você gosta de futebol assim como eu, você está no canal certo. Sem barulho? Fala, meus amigos loucos por futebol. Hoje vamos falar da grande final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Ferroviária e Ferroviário do Ceará. Então, roda a vinheta para a gente falar do